E a Constituição de 88, sem sombra de dúvida, é um marco no direito brasileiro em termos de proteção de minorias étnicas. A leitura que prevalecia no Brasil até a Constituição de 88 era uma leitura integracionista e assimilacionista das minorias étnicas. A proteção que era conferida e se tutelava, por exemplo, os índios. É tradicional no direito brasileiro, inclusive, que as constituições falem alguma coisa sobre os índios. Mas era aquela visão do índio como criança, né? Então, os códigos, o antigo Código Civil, dizia que o índio era relativamente incapaz. O Estatuto do Índio falava de uma tutela, e a ideia era de que, a longo prazo, o índio ia acabar se incorporando à comunhão nacional e perdendo a sua identidade. Enquanto ele não perdesse essa identidade, ele era, de alguma maneira, protegido. Uma visão muito parecida com a do direito da criança e do adolescente. Quer dizer, ser criança e adolescente é uma fase passageira da vida, a longo prazo se amadurece, se vira adulto, enquanto você não vira, você é ali tutelado, você é salvaguardado. A perspectiva da Constituição de 88 é completamente diferente. É uma perspectiva de respeito à identidade étnica, de respeito à diferença, em que não se tem como objetivo, não se tem como meta integrar, mas incluir. E há uma diferença muito significativa entre integrar e incluir. Na ideia de integração, o outro, de alguma maneira, tem que mudar para passar a compor um ambiente mais ou menos homogêneo. Na ideia da inclusão, quer dizer, de alguma maneira, nós que muitas vezes mudamos para que o outro possa vir para junto de nós, para dar um tratamento com devido respeito e devida consideração ao outro. Antes de falar sobre a Constituição, antes de discutir os dispositivos constitucionais que cuidam dessas minorias, eu vou abordar um pouco, rapidamente, esse é um tema bastante denso, bastante complexo, uma certa mudança filosófica que foi subjacente a essa discussão de proteção das minorias étnicas. E acho que o eixo temático é a discussão em torno do princípio da igualdade. Acho que todos vocês sabem que uma primeira leitura, que uma primeira visão do princípio da igualdade se contentava com a igualdade formal. Quer dizer, o Estado não poderia instituir distinções arbitrárias, distinções que de alguma maneira preservassem privilégios, mas ele não teria nenhuma obrigação de atuar no sentido de promover efetivamente o maior grau de igualdade no âmbito das relações sociais. Com a mudança do paradigma do Estado liberal para o Estado do bem-estar social, uma dimensão substancial é incorporada à lógica do princípio da igualdade. Então, a igualdade deixa de ser apenas uma proibição da instituição de privilégios e ela passa, de alguma maneira, a incorporar a visão de que é papel do Estado e da sociedade agir no âmbito das relações sociais no sentido de reduzir as diferenças socioeconômicas, no sentido de proteger as partes mais fracas, as partes mais débeis nas relações sociais, diante do arbítrio que eventualmente provier das partes mais fortes. No entanto, essa leitura tinha ficado muito marcada por um viés exclusivamente economicista, como se toda a opressão e toda a injustiça tivesse como origem exclusivamente a desigualdade de classes. Quer dizer, essa visão, ela colocava fora do cenário do debate sobre a justiça os problemas de diferença cultural, os problemas de identidade, as questões que não se equacionavam bem exclusivamente a partir da distribuição de bens economicamente escassos. Mesmo a esquerda mais tradicional não dava nenhuma importância ao debate cultural, porque a linha tradicional da esquerda, por exemplo, a linha tributária do marxismo,
via a cultura como um epifenômeno das relações econômicas, como se a cultura tivesse condicionada de uma maneira causal e completa as relações econômicas de produção. No entanto, a gente pode dizer que a partir, eu acho que um ano que foi a virada disso, foi o ano de 1968, então a partir do final da década de 60, uma série de movimentos que se articulam no mundo todo tem como denominador comum o questionamento das injustiças produzidas também no campo cultural. Então, foi assim com o movimento feminista, o movimento de afirmação dos direitos dos homossexuais, o movimento de afirmação dos direitos indígenas, a ideia de que a injustiça também é produzida em outras searas que não a das relações econômicas. E eu gosto muito de citar, nesse assunto, uma filósofa norte-americana chamada Nancy Fraser. E a Nancy Fraser, ao tematizar a questão da injustiça, ela diz que a injustiça pode se dar basicamente na esfera da distribuição e na esfera do reconhecimento. O que significa a injustiça na esfera da distribuição? Nós temos bens escassos numa sociedade que são frequentemente distribuídos de uma maneira não igualitária, e isso representa opressão, isso representa injustiça. Só que a gente tem também, na seara da justiça, problemas de não reconhecimento ou de reconhecimento distorcido da identidade das pessoas. E todos nós sabemos que hoje a visão contemporânea de pessoa humana reconhece que um olhar estigmatizante do outro, de alguma maneira, abala a nossa autoestima e a nossa capacidade de escolher os nossos próprios rumos e de autodeterminar os nossos próprios destinos. Então, uma matriz de direito que ficasse muito focada naquela visão kantiana do indivíduo como um ser racional, como um ser livre, que autodefine os seus próprios rumos, ela não ia dar conta da natureza relacional da pessoa humana, em que o olhar do outro, de alguma maneira, nos constitui. Ela não ia dar conta da ideia de que as pessoas humanas são seres intrinsecamente enraizados. E, dessa maneira, a cultura em que vive cada um passa a ser, de alguma maneira, constitutiva da sua própria identidade e da sua própria personalidade. E nesse quadro, a desvalorização de determinadas culturas, de determinadas identidades, pode implicar numa violação também seríssima de direitos. É muito frequente que as questões de distribuição e de reconhecimento andem juntas. E eu destacaria, por exemplo, as injustiças perpetradas contra os negros. São injustiças que têm projeções inequívocas no campo da distribuição. Os negros foram escravos e em nenhum momento houve uma política redistributiva que buscasse compensá-los pela escravidão ou buscasse remediar os efeitos hoje de muitos séculos de injustiça econômica, mas também padecem de injustiças sérias no campo do reconhecimento. Quer dizer, você tem uma sociedade que ainda olha de maneira preconceituosa, que ainda vai parar muito mais no trânsito o motorista negro do que o motorista branco, que vai valorizar muito mais a estética e a cultura branca do que a cultura negra. Isso começa, felizmente, a mudar, mas essa ainda é a realidade do Brasil e da maior parte dos países do mundo. Então, aqui, a injustiça no campo da distribuição e do reconhecimento andam juntos e, de certa maneira, se retroalimentam. Quer dizer, uma fomenta a outra, e há um efeito de círculo vicioso. Mas em alguns campos é possível separar a injustiça no campo do reconhecimento e a injustiça no campo da distribuição. Eu acho que um exemplo muito significativo disso diz respeito ao direito dos homossexuais. Há homossexuais em absolutamente todas as classes sociais. Inclusive porque homossexuais não costumam ter filhos, muitos deles podem ter situações econômicas, às vezes até mais favoráveis
do que de heterossexuais, mas nem por isso não sofrem profundamente com a injustiça no âmbito das nossas relações sociais. Um casal homossexual que ande de mão dadas nas ruas vai ser certamente objeto de preconceito. As pessoas vão olhar torto, eventualmente não vão respeitar, eventualmente não vão aceitar aquele tipo de relação, e o próprio direito, a própria ordem jurídica incorpora isso. Quer dizer, quando a gente tem um Estado que na sua legislação não consagra, por exemplo, o casamento entre homossexuais, eu não falo apenas da união entre pessoas do mesmo sexo, falo também entre o casamento, o recado dado é muito singelo, muito simples. Esse tipo de relação não é tão bom, não é tão válido como aquele outro tipo de relação. Logo, as pessoas que portam essa identidade não devem ter o mesmo respeito e a mesma consideração que aquelas pessoas da identidade hegemônica, que é a identidade heterossexual. Mas o nosso foco hoje aqui não é sobre minorias de modo geral, mas sobre minorias étnicas. E essas minorias étnicas têm sofrido tanto do ponto de vista da injustiça na distribuição, como do ponto de vista da injustiça no reconhecimento. E eu acho que um outro marco teórico para abordarmos esse tema diz respeito ao multiculturalismo. Qual é a ideia do multiculturalismo? Nós sabemos que no processo de colonização e no processo de globalização, que de alguma maneira já se tinha iniciado com a colonização, uma determinada matriz cultural se tornou absolutamente hegemônica, que foi a matriz cultural ocidental. Inclusive, o próprio discurso dos direitos humanos, que é um discurso que eu endosso e que faço dele uma das bandeiras da minha vida, é um discurso que surge a partir de uma determinada forma de conceber o mundo que tem a sua gênese no pensamento ocidental, tem a sua gênese no iluminismo, no constitucionalismo, que foram movimentos que surgiram no cenário norte-atlântico, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Só que, em sociedades plurais, como é o caso brasileiro, muitas vezes essa cultura hegemônica, a sua imposição em relação a grupos diferentes, pode causar impactos profundamente negativos. Quer dizer, em alguns contextos, a obrigação de respeito à igualdade pode sim implicar numa necessidade de reconhecimento da diferença. E aí, sob essa perspectiva, igualdade e diferença devem ser vistas não como valores antinômicos que estejam em tensão, mas como componentes de uma mesma ideia de que todas as pessoas devem ser tratadas com o mesmo respeito e a mesma consideração. Quando se fala disso, as pessoas costumam lembrar uma frase do Boaventura de Sousa Santos, que é um sociólogo do direito português, que eu vou reproduzir a frase, mas logo em seguida vou criticá-la. E o Boaventura diz o seguinte: eu tenho direito à igualdade quando a diferença me diminui, mas eu tenho direito à diferença quando a igualdade me descaracteriza. Então, com isso, ele pretende abrir um espaço para o reconhecimento da diferença no âmbito dos direitos humanos e construir uma teoria de direitos humanos que respeite, em alguma medida, o multiculturalismo. Mas eu diria o seguinte: a rigor, a diferença não é um valor que entra em tensão com a igualdade, mas o respeito à diferença é um componente da própria ideia de igualdade. E eu me valho aqui de uma frase do Ronald Dworkin, que não é um autor que se dedicou ao multiculturalismo, mas pelo menos essa sua frase é útil para a gente explorar a ideia do multiculturalismo. E o Dworkin diz o seguinte: igualdade não é o direito a ser tratado com igualdade, mas o direito a ser tratado como um igual. E vejam que isso faz muita diferença. O direito de ser tratado com igualdade e o direito de ser tratado como um igual. O direito de ser tratado como um igual supõe o reconhecimento da possibilidade de que cada um viva plenamente
a sua diferença. E eu vou dar um rápido exemplo que eu vivi no Ministério Público Federal há quase uma década atrás, que acho que ilustra essa ideia. Então foi um caso bem singelo, foi um dos primeiros casos que eu tive trabalhando com povos indígenas. Era uma aldeia no estado de São Paulo, na qual nasceu um índio guarani albino. E a mãe desse índio tinha apenas 13 anos de idade, normalmente teria o neném ali na aldeia, sem precisar ser internada em hospital, mas como ela era muito novinha, o chefe do posto da FUNAI resolveu levá-la a um hospital. E essa menina não falava português, foi levada ao posto de saúde e, de repente, chegam para ela com um nenenzinho lourinho de olho azul. Ela não entendeu coisa nenhuma. O neném é entregue a ela, ela volta para a aldeia, ninguém explica que é um neném albino, que tem que tomar uma série de cuidados com a exposição ao sol, etc, etc. E aí o menino pega sol na aldeia e fica muito doente e é internado no hospital. E aí esse fato mobiliza todo aquele preconceito que a sociedade local tem contra o outro, né? A alteridade é uma coisa que incomoda muita gente. Quer dizer, a diferença é algo que muitas vezes a gente teme. Então a sociedade local já começa a dizer, olha, está tratando mal, está torturando o menino. O assunto sai no Fantástico, sai numa reportagem da revista Isto É, e aí é proposta uma ação de destituição. O novo Código Civil não estava em vigor, a gente ainda estava sob a égide do Código Civil anterior, que usava essa expressão machista e falocrática do pátrio poder. Então, na época, ainda se falava em pátrio poder e não poder familiar. Mas aí se propõe uma ação de destituição do pátrio poder da mãe e do pai indígenas. O juiz da vara de família dessa localidade concede a medida cautelar e a Índia foge com o nenenzinho, vem aqui para a Ilha do Governador, onde tem uma casa do índio, né, em que eles recebem indígenas que estão fazendo, às vezes, tratamento de saúde aqui na região. E aí eu sou procurado. Aí a tese que eu tive que levantar, e para o meu espanto a tese foi acolhida, é o seguinte: os guaranis, eles não têm o conceito de poder familiar do pai e da mãe, que o conceito deles de família é de uma família muito mais estendida. Frequentemente, os avós, os tios, criam a criança. Então, eu arguí a impossibilidade jurídica de pedido de destituição do poder familiar, porque a ideia de poder familiar era absolutamente estranha à cultura guarani. E que os guaranis tinham o direito de ser tratados de acordo com os seus valores, com os seus costumes e com as suas tradições. E que seria altamente positivo para aquela criança guarani que vivesse no âmbito desses valores, desses costumes e dessas tradições. E, para minha surpresa, a juíza acolheu esse pedido. Então, notem que coisa interessante. Ali, a igualdade não era a submissão às mesmas normas, mas o direito a não se sujeitar a determinadas normas que valeriam para as demais pessoas. Eu não estou com isso negando que deva prevalecer o melhor interesse da criança, mas o tratamento do melhor interesse da criança não passava pelos conceitos de família, que são conceitos profundamente culturais. Há poucos outros ramos do direito que são tão permeados pelos valores culturais hegemônicos do que o direito de família, né? Então, muitas vezes, o respeito à igualdade envolve a proteção da diferença, da possibilidade de viver de acordo com as próprias diferenças. A questão delicada que se coloca sempre que se debate o multiculturalismo é a seguinte: hoje é praticamente consensual que deve ser reconhecido um direito humano a que as pessoas vivam de acordo com a sua própria cultura. Hoje, inclusive, se fala de direitos culturais. A partir dessa perspectiva
de que nós não somos seres desenraizados, protege-se também a cultura em que nós vivemos para, em última análise, tutelar a nossa dignidade humana. Só que isso não coloca maiores problemas quando o conflito que existe é entre um determinado povo, uma determinada comunidade e a sociedade envolvente. Por exemplo, questão dos indígenas de poderem ter o ensino bilíngue, quer dizer, o ensino também no seu próprio idioma, ou de terem as suas próprias terras, né, de viverem nas suas próprias terras. A Constituição de 88 lhes concede esse direito do usufruto permanente das suas próprias terras. Então, essa é uma questão que, do ponto de vista filosófico, não coloca maiores problemas e não gera maiores perplexidades. Agora, o que gera maiores perplexidades e maiores dificuldades é quando esses valores, esses costumes, essas tradições podem eventualmente implicar em violação dos direitos de cada um dos integrantes daquela comunidade pela própria comunidade. Não sei se vocês entendem do que eu estou falando. Então, para dar aqui alguns exemplos dramáticos. Aliás, eu antes vou começar com exemplos menos dramáticos, depois eu chego aos exemplos dramáticos. Houve um caso muito parecido, julgado mais ou menos na mesma época pela Suprema Corte Americana e pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, que era o seguinte: o caso da Suprema Corte Americana. Os índios Pueblo têm determinadas regras sobre quem é e quem não é Pueblo, que são regras próprias à sua cultura. E na cultura dos Pueblos, se o homem Pueblo casa, né, quer dizer, com uma mulher que não é Pueblo, a sua prole é Pueblo. Se a mulher Pueblo casa com um homem que não é Pueblo, a sua prole não é Pueblo. Quer dizer, essa é a cultura dos Pueblos. E aí havia a discussão de uma mulher que tinha se casado com um homem que não era Pueblo, mas que continuava vivendo dentro daquelas terras, criando os seus filhos de acordo com seus costumes, com seus valores. E aí o Conselho dos Pueblos decide, em homenagem à proteção daqueles valores, excluir a mulher e a sua prole das terras Pueblo. A questão acaba sendo levada à Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte, em nome do direito à autodeterminação dos Pueblos, diz que o Estado não poderia se meter. Então, a Civil Rights Act, que poderia incidir ali na questão da discriminação de gênero, foi afastada. Ocorreu um caso muito parecido no âmbito da ONU, com uma outra etnia canadense, o caso conhecido como Sandra Lovelace. Esse era um nome ocidentalizado, certamente ela devia ter outro nome no âmbito da sua comunidade, mas a Sandra Lovelace também era uma indígena que foi excluída da sua comunidade indígena no Canadá, pretendeu, enfim, fazer valer no âmbito do direito canadense o seu direito à identidade étnica, que estaria ali eventualmente sendo violado pela sua própria comunidade. Perdeu no Canadá, levou a questão à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Na Comissão de Direitos Humanos ganhou. Quer dizer, a Comissão de Direitos Humanos deu razão a Sandra Lovelace. Aqui no Brasil, existem questões delicadas. Eu vou contar um outro caso bem singelo que eu também vivi e como eu o enfrentei. Hoje eu tenho dúvidas se eu o enfrentei de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta. Há uma aldeia indígena em Paraty, né, a aldeia de Paraty-Mirim. E aí, eu, há um tempo atrás, ia com muita frequência lá. E aí um dia, uma ligação a cobrar no meu gabinete. Quando era ligação a cobrar, eu já sabia que normalmente era indígena ou quilombola. Uma ligação a cobrar para o meu gabinete. E aí, essa é uma comunidade que ela está perto da cidade, então a maior parte dos indígenas fala português. E aí uma indígena dizendo assim para mim: olha só, eu fui a um forró em Paraty e eu fiquei com um branco. E aí o cacique
resolveu me punir e vai cortar o meu cabelo. O senhor pode intervir para o cacique não cortar o meu cabelo? Aí eu, na minha cabeça, fiz uma ponderação. E eu pensei assim, bom, se o cacique estivesse ameaçando de cortar o dedo dessa indígena, eu interviria. Quer dizer, aqui como cabelo cresce e as intervenções externas são sempre algo delicado, eu optei por não intervir. Aí um dia eu estava contando isso para uma plateia de pessoas que não eram do direito, falaram, isso é um absurdo, que o cabelo tinha ali um significado cultural, às vezes mais importante do que o dedo, etc, etc. Então hoje eu não sei se eu agi bem ou se eu agi mal. Mas esse ano eu fiz uma exposição sobre esse tema no encontro da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que lida com minorias étnicas. E os casos que apareciam e que estavam em discussão eram muito mais graves. Os índios e anomamis abandonam recém-nascidos, porque na cultura deles, o momento de nascimento não é o momento que nós consideramos, é o momento em que a mãe recolhe o neném, né? E aquele que é considerado o momento de nascimento. E aí, o que fazer diante disso? Quer dizer, o que vale mais? O direito de um povo de viver de acordo com a sua cultura ou, eventualmente, o direito daquela criança? Né? Então, deixa eu tentar mostrar aqui como é que esse debate é complicado. Então, primeiro, há uma premissa que é quase inafastável, que é o seguinte: nenhum de nós está num ponto equidistante das culturas. Quer dizer, cada um é um ser enraizado, cada um tem as suas pré-compreensões e julga de acordo com os valores da cultura no qual se insere. Né? Eu sou um ocidental, então o Samuel Huntington disse que não, que a América Latina não é ocidental, seria outra cultura. Mas a gente, enfim, é formado nesse caldo cultural de valores ocidentais e eu não consigo, portanto, me desprender completamente desses valores quando eu faço a avaliação sobre se é legítima ou não é legítima uma determinada tradição ou uma determinada prática cultural. Então, a partir desse discurso, é muito forte na antropologia, em certas correntes filosóficas, nos pós-modernos, nos desconstrucionistas do pós-modernismo, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e outros, a ideia de que qualquer tipo de universalismo encobre alguma forma de imperialismo cultural mal disfarçado, quer dizer, travestido sob as vestes do politicamente correto e que isso pode implicar numa violência muito grande. Agora, por outro lado, se a gente leva esse relativismo a um extremo, a gente pode, chegar às beiras de um niilismo ético em que tudo se justifica desde que uma cultura endosse uma determinada prática. Então, a gente vai, por exemplo, eventualmente dizer, olha, se a cultura hegemônica no âmbito do nazismo dizia que o judeu não vale nada, eu não tenho condições de avaliar a legitimidade ou a ilegitimidade do Holocausto. Né? Se a cultura daqueles países da África subsaariana adota como prática cultural a extirpação sexual de pré-adolescentes, né, que tem os órgãos sexuais amputados de uma maneira bárbara, contra a vontade delas, muitas acabam inclusive morrendo em razão disso, e nenhuma delas, doravante, vai ter a possibilidade do prazer sexual, eu digo, olha, eu não tenho como avaliar, isso é outra cultura. Será que não é possível um diálogo intercultural em que todo mundo aprenda alguma coisa? Né? Esse é um caminho que um autor chamado Abdullah an-Naim começou a percorrer, que o Boaventura de Sousa Santos seguiu, que um espanhol chamado Raimundo Panikkar também defendeu, Joaquim Herrera Flores na Espanha, quer dizer, em que se busca não a imposição de um determinado modelo de direitos
fundamentais ou de direitos humanos construído no Ocidente, mas um diálogo intercultural em que as partes envolvidas possam aprender. Então, por exemplo, a gente sabe, e hoje à noite, né, a palestra do Maurício Mota, que o meio ambiente é valorizado na nossa Constituição, mas a ideia de proteção do meio ambiente no contexto ocidental é muito recente. Quer dizer, o primeiro tratado sobre meio ambiente, a Convenção de Estocolmo, é do começo da década de 70. Quando há preocupação com a natureza, é uma preocupação que em comunidades tradicionais é muito mais antiga. Então, num diálogo intercultural, certamente nós teremos muito a aprender. Mas será que outros povos e outras comunidades não têm também a aprender alguma coisa com esse legado iluminista ocidental de valorização do indivíduo? Eu acho que tem a aprender também, né? Esse diálogo não pode ser construído a partir de ideias que sejam exclusivamente nossas. Então, o Boaventura e o Joaquim Herrera Flores dizem, por exemplo, que a ideia de direitos fundamentais é uma ideia essencialmente ocidental, que parte de uma visão dos direitos subjetivos, uma matriz individualista, mas a ideia de dignidade humana não é essencialmente ocidental, que praticamente todas as culturas têm alguma concepção de valorização da pessoa, e que a partir da consideração desses dados culturais, talvez seja possível construir um diálogo, né, que é algo diferente do que simplesmente endossar o relativismo e o niilismo. É possível, portanto, penso eu, dar um tratamento ao multiculturalismo que respeite algum mínimo de direitos fundamentais. Mas a definição do que é este mínimo não pode ser imposta a partir de uma visão ocidental, mas deve ser construída dentro de uma lógica dialogal. Então, tem um exemplo muito rico disso, que é da jurisprudência colombiana. A Colômbia é um país que tem justiça indígena, como outros países da América Latina também têm. E na Colômbia, só há possibilidade de recorrer das decisões da justiça indígena para a Corte Constitucional em caso de violação de direitos fundamentais. Então, o juiz era um grande professor de direito constitucional colombiano, talvez o maior constitucionalista colombiano, que teve que enfrentar uma questão muito delicada. O nome desse juiz é Rodolfo Arango. Ele não é mais juiz, né? Lá na Colômbia existe um mandato de 8 anos para os magistrados da Corte Constitucional, que era o seguinte: pena de chicotada que era infligida numa determinada comunidade indígena. Aí, a nossa sensibilidade ocidental, inicialmente que isso? Pena de chicotada? Isso é uma indignidade, não pode. Só que ele faz uma perícia física e uma perícia antropológica no caso. E a perícia física mostra o seguinte: aquela chicotada não machucava, ela tinha muito mais um sentido simbólico. E ele compara o que é a chicotada numa comunidade indígena com o que é a pena de prisão no contexto ocidental. E que nas tradições daquela cultura indígena, o sair da sessão de chicotada tinha uma dimensão de ressocialização. É como se depois daquilo a pessoa pudesse e tivesse habilitada a se reincluir na sociedade. E aí, com base nisso, depois de fazer uma avaliação detida do que é o impacto dessa chicotada, que não era aquela chicotada que o sujeito saía arrebentado, como, né, que era infligida aos escravos aqui no século XIX e antes disso, ele manteve a pena. Quer dizer, ele disse que essa era uma prática. Agora, o indígena sofria aquelas chicotadas e não ia para a prisão. E provavelmente, se ele fosse para a prisão dos brancos, o nível de lesão aos direitos fundamentais dele seria incomparavelmente maior que no âmbito da sua própria comunidade. Ele recebeu algumas chicotadas. Teve um caso no Brasil também, bem interessante, em Roraima, que aconteceu há um tempo atrás, que era o seguinte: um indígena mata um outro indígena. E aí vai para o tribunal do júri. Só que quando esse indígena mata o outro indígena, a comunidade o pune de acordo com seus valores e suas tradições.
Quer dizer, deram uma coça no sujeito e depois colocaram ele numa cabana em que ele ficou um tempo lá na cabana com uma espécie de isolado, um palha. Davam lá comida para ele, mas ele não interagia. Ficou assim um tempo. Depois ele é julgado no tribunal do júri. E vocês sabem qual foi a tese acolhida pelo tribunal do júri? Proibição do bis in idem. Ele já foi punido. Na medida em que a Constituição reconhece aos indígenas os seus valores, os seus costumes e as suas tradições, aquilo ali equivalia a uma punição penal. Ele não poderia ser punido duas vezes pelos mesmos fatos. Essa também me parece uma decisão bastante interessante. Mas eu não endosso a leitura do multiculturalismo absoluto. Por exemplo, a recomendação que eu dei aos procuradores da República mais novos, nesse enfrentamento da questão do abandono dos índios Yanomamis, não pode deixar o neném morrer. É preciso adotar medidas para preservar a vida dessas crianças. Na minha leitura, o remédio cabível ali não era o remédio do direito penal, mas muito mais a tentativa de salvar aquela criança e fazer algum tipo de diálogo cultural que possibilitasse eventualmente a superação dessa prática. Isso é extremamente polêmico, não sei o que o Ronaldo vai eventualmente dizer a partir disso. Muitos antropólogos do Ministério Público discordaram de mim, dizendo que era uma perspectiva eurocêntrica que eu estava defendendo, e certamente eu sou um ser humano situado, quer dizer, eu não consigo, como ninguém consegue, fazer juízos de valor que não partam, de alguma medida, da minha pré-compreensão. Mas acho que o esforço necessário, quando a gente lida com o multiculturalismo, é de uma hermenêutica empática com a alteridade. Quer dizer, que eu tente de alguma maneira me colocar no lugar do outro, pensar como o outro pensaria, né? E não o estigma do diferente, aquela visão preconceituosa em relação ao que é diferente. No sistema constitucional brasileiro, há um capítulo dedicado às populações indígenas. E há um dispositivo, aliás, dois dispositivos, um na parte da cultura e um no ADCT, que tratam de comunidades quilombolas. Na parte dos direitos indígenas, eu destacaria aqui duas questões muito importantes. Uma eu já ressaltei, que é a previsão dos direitos de viverem de acordo com seus costumes, com seus valores, com as suas tradições. Então, isso para mim representa uma superação do marco assimilacionista do direito pré-constitucional, que inclusive está presente no Estatuto do Índio, numa lei que em parte ainda está em vigor. Na minha leitura, não foi recepcionado, por exemplo, o Instituto da Tutela, que valia em relação às comunidades indígenas. A perspectiva hoje de trabalho com comunidades indígenas deve ser a perspectiva não paternalista, que reconhece às comunidades o direito a que tenham a sua própria autonomia e que decidam por si. Inclusive com a rejeição de um modelo russoniano do bom selvagem, que deve ser mantido, né, ali vivendo de acordo com seus costumes ancestrais, ainda que não queira mais viver de acordo com seus costumes ancestrais. Então, me permito também rapidamente relembrar um outro caso que eu tive, nessa mesma comunidade de Paraty-Mirim, que era o seguinte: ela é cruzada por uma estradinha que dá numa praia. Quem foi a Paraty talvez conheça. Praia de Paraty-Mirim, que é uma das melhores praias de Paraty. E essa estradinha foi construída antes que fosse reconhecida a área indígena, né? E a Constituição diz com muita clareza que nenhum título, nenhum vínculo pode se superpor àquele direito originário que os indígenas têm às suas próprias terras, né? Então, no primeiro momento, se pensou, fechar a estrada. Os próprios indígenas não queriam isso, porque achavam que iam ser muito mais estigmatizados pela sociedade envolvente se houvesse esse fechamento. O que acabou se negociando foi um tipo de compensação a ser dado pelo município pela existência da estrada. E a compensação seria o fornecimento gratuito de energia. Pois bem, não havia nenhuma discussão
sobre a importância de trazer energia para o posto de saúde indígena, para a escola indígena, para um outro local em que eles tinham ali uma associação e um computadorzinho. Agora, e levar energia para as casas, né? Então, algumas pessoas falaram, inclusive uma missionária do CIMI, do Conselho Missionário Indígena, não pode, porque os índios vão colocar televisão nas suas casas, e aí a cultura deles vai para o espaço, vão começar a assistir aqui a Xuxa, vão começar a achar que cultura indígena não vale nada. Depois eu parei para refletir e disse o seguinte: olha, eles têm direito de decidir. Eu não sou o pai deles. Eu não posso tratar índio que nem criança. Eles que decidam se eles querem ou não querem televisão. Eles têm o direito de viver de acordo com a sua cultura, mas eu não posso, a partir de uma visão essencialista do que seja a cultura indígena, ou do que deva ser a cultura indígena, querer impor que eles vivam de acordo com um determinado modo antiquado de vida. Eu depois fiquei muito aliviado, porque eles decidiram não levar a energia para cada casa, mas foi uma decisão deles. Eu acho que não caberia ali ao Estado, seja através de Ministério Público, de FUNAI, ou de quem quer que seja, decidir o que eles eventualmente fariam com a luz. E um outro problema que hoje está na ordem do dia, que é a questão das terras indígenas. Quer dizer, o Brasil era todo de comunidades indígenas, né? Antes que chegassem aqui os colonizadores, era tudo terra indígena. A Constituição de 88, como outras constituições brasileiras, e esse direito vem tanto presente no ordenamento brasileiro. A Lei de Terras de 1850 já falava, né, de direitos das comunidades. Antes disso, ainda, já no século XVII, já havia reconhecimento de direito a essas terras, mas o fato é que esse direito vinha sendo postergado, vinha sendo sistematicamente violado. E de 88 para cá, nós avançamos significativamente nesse ponto. Quer dizer, menos do que deveríamos. A Constituição estabeleceu um prazo de 5 anos para que fossem encerradas as demarcações das terras indígenas. Não foram ainda encerradas, mas o Brasil hoje já tem praticamente 11% do seu território com áreas indígenas. Algumas áreas muito grandes, né, a maior delas, a reserva Yanomami, também lá em Roraima, e agora a gente assistiu uma enorme polêmica no Supremo Tribunal Federal em torno da reserva de Raposa Serra do Sol, em que, não vou discutir o caso concreto, mas algumas coisas me escandalizaram vendo essa discussão. Por exemplo, dizer que atenta terra indígena contra a soberania nacional, como se índio não fosse brasileiro e não fosse o primeiro brasileiro. Quer dizer, eles são os primeiros brasileiros. Então, como é que dizer que terra indígena atenta contra a soberania nacional? É incompreensível. Quer dizer, índio é menos gente? Né? Esse é um argumento, com a devida vênia, racista. Né? E algumas coisas que foram ditas no âmbito desse debate, então, é incompatível com a proteção da segurança nacional, porque tem que ter presença de Forças Armadas. O Brasil tem mais de 100 comunidades indígenas em área de fronteira. E isso não exclui a possibilidade de que as Forças Armadas estejam lá. São Gabriel da Cachoeira, que é um município na fronteira, mais de 90% da guarnição militar é composta por indígenas. Então é menos brasileiro, né? E terra indígena é mais do que espaço físico, é a condição necessária para que eles vivam de acordo com seus valores, com seus costumes, com as suas tradições, para que eles reproduzam o seu modo de ver o mundo, para que eles mantenham a sua cultura para eles e para todos nós, porque essa cultura é também um patrimônio nacional. Daí porque, discordando do voto do Carlos Aires de Brito, que chegou ao resultado certo, mas usou argumentos errados, eu acho que terra indígena é território, sim. Ele diz que não é território, mas acho que é território, sim, porque aquilo ali tem também uma dimensão política. Não uma dimensão política de que é uma entidade federativa, mas aquele ali é um espaço político em que as comunidades indígenas têm um certo direito de decidir
como vão tocar a sua própria vida. Tem um certo direito de orientar a sua vida de acordo com as decisões próprias que ela venha a adotar. É completamente diferente o papel de um imóvel, de uma terra, para a gente e para um povo indígena, como também é para um povo quilombola, para uma comunidade quilombola. Né? E aí é um outro dado, eu já estourei meu tempo, mas falar só poucos minutinhos sobre os quilombos. Há um artigo na Constituição, o artigo 68 do ADCT, que diz que as comunidades remanescentes de quilombo têm direito às terras, né, a propriedade das terras que tradicionalmente ocupem, que cabe ao Estado expedir os respectivos títulos. Eu acho difícil você ter algum inciso da Constituição que trate de matéria tributária que não tenha sido amplamente explorado pela doutrina e pela jurisprudência. Os quilombolas eram um silêncio completo. 20 anos da Constituição, ninguém no direito cuidava disso. Quem começou a se ocupar disso foi o movimento negro e os antropólogos. Né? Agora a questão vem à tona. E há uma movimentação dos meios de comunicação de massa contra os remanescentes de quilombo, que é uma coisa assustadora. Quer dizer, eles têm direito à propriedade das terras que ocupam por várias razões. Primeiro, essa é uma compensação devida a eles por tudo que sofreram na época da escravidão. Segundo, é uma medida vital para a garantia da manutenção da sua cultura. Que a cultura quilombola, que tem as suas singularidades, a alteridade talvez não seja tanto como na cultura indígena, mas tem as suas singularidades. Por exemplo, a ideia das terras exploradas coletivamente, quer dizer, uma lógica que não é igual à lógica capitalista na apropriação da terra, né? Muitas vezes padrões de relações comunitários que são diferentes dos nossos, os laços identitários são muito mais fortes, né? A gente tá aqui muito mais próximo da comunidade do que da sociedade, para usar aquelas categorias dicotômicas da sociologia. Então há diferenças. O que acontece? Se você não reconhece aquela terra e o direito àquela terra, que vergonha, desculpa. A cultura tende a se perder, porque as pessoas são tragadas pela sociedade envolvente. E aquilo some, aquilo desaparece. Né? Só que por que tem havido tanta reação no caso das comunidades remanescentes de quilombo? Porque para os indígenas, o nosso processo crudelíssimo de colonização foi forçando que os indígenas ocupassem, né, as regiões mais longínquas do nosso país. Então é a Amazônia, é o Centro-Oeste. Existem comunidades indígenas no Sul, no Sudeste, sobretudo, né, guaranis tem por aqui, só que esses grandes territórios indígenas não são onde o imóvel é mais valorizado. Só que onde é que tem quilombola, sobretudo? Né? Onde houve mão de obra escrava, que às vezes termina a exploração do latifúndio, as comunidades foram ficando por ali, vivendo de acordo com seus valores, com seus costumes, com as suas tradições. Então, onde teve latifúndio, onde teve cana-de-açúcar, café, você vai achar comunidades remanescentes de quilombo. Gente que está lá há muito tempo. Né? Quilombo não é necessariamente escravo fugido, mas gente que tem um passado, né, de relação com a opressão da escravidão, que mantém um vínculo com a sua terra, a chamada territorialidade, que mantém costumes e valores próprios. Esse é o conceito, inclusive, que está no decreto hoje que disciplina a matéria, decreto 4887. E isso, gente, o Rio de Janeiro está cheio de áreas de remanescentes de quilombo. É um monte. Eles são invisíveis para muitos de nós, o que não significa que não existem. Porque a pior violação de direitos não é aquela que a gente percebe, é aquela invisível. Né? São sujeitos de direito que só agora vêm ascendendo ao espaço público para reclamar aquilo que fazem jus, inclusive, a partir da Constituição. E, naturalmente, esse tipo de demanda, sobretudo no momento em que
mexe com a nossa estrutura fundiária, né, que atinge os interesses do capital, provoca reações intensas, reações às vezes apaixonadas, inclusive da mídia. Né, a Rede Globo e as principais revistas semanais hoje fazem uma campanha sistemática contra povos tradicionais, contra indígenas e contra quilombolas. Só uma última nota final. Às vezes é mobilizado também contra os indígenas e contra as populações tradicionais o argumento ambiental. Né? Eles podem destruir o meio ambiente. Eu me filio a uma outra linha, que é do socioambientalismo, que diz que as populações tradicionais contribuem muito para a preservação do meio ambiente. E se nós fizermos uma sobreposição do mapa do Brasil, onde que está mais preservado e onde vivem comunidades tradicionais, isso ficará absolutamente evidenciado. E ainda que assim não fosse, a gente não deve esquecer, né, para usar uma expressão de um filósofo grego, Protágoras, de que a pessoa humana é a medida de todas as coisas. Então, quer dizer, tratar árvores e bichos de maneira melhor do que tratar indígenas e quilombolas é uma indignidade. Então é compatível, em alguns casos, em alguns contextos, pode ser necessário fazer cedências recíprocas, por exemplo, eventualmente programas de educação ambiental no âmbito dessas comunidades, mas manejar o argumento do direito ambiental para excluir povos tradicionais do seu habitat que não fosse a sua presença, talvez estivesse hoje completamente destruído, é um contrassenso e é também uma crueldade. E eu encerro dizendo que essa é uma tarefa importante que a sociedade espera, que a Constituição colocou para o país, que é o de respeitar e de promover o direito de outras comunidades étnicas que também compõem a comunhão nacional. Quer dizer, com isso, a gente protege, preserva e promove o direito de cada um deles, de cada uma dessas pessoas, mas a gente também preserva e protege os nossos interesses e os interesses das próximas gerações, porque o país é muito mais rico, a nossa cultura é muito mais bonita, a nossa cultura é muito mais dinâmica e muito mais pujante quando a gente consegue manter e transmitir o legado desses outros grupos que também, de alguma maneira, têm muito a contribuir para o futuro do nosso país. Muito obrigado.